Hoje à noite vamos falar de um assunto para mim é fundamental e é muito importante. Nós podemos ter uma ideia totalmente errônea em relação ao caráter de Deus, que eu tenho observado muito nas igrejas evangélicas. Por nós ter bastante contato com os evangélicos na Coreia. Aqui no Brasil não sei muito bem quanto a isto, porque no nosso programa os evangélicos são minorias, né? As adventistas que são maioria, né? Então, não sei como que é o raciocínio do mundo evangélico, mas na Coreia isso quase todo mundo pensa assim. Por isso que eu quero tocar nesse assunto, porque até agora nunca ouvi entre alguém que fale sobre o caráter de Deus, sobre esse assunto. E as pessoas têm aceitado muito de uma forma pacífica esse assunto que vamos estudar para ver se isso também quebra algum paradigma, quebra um pouco do conceito ou preconceito. Eu acho que brasileiros também têm algum problema em relação a isto, porque pelo índole brasileiro, tendência é aceitar muito pacificamente. Deus quis, né? Aceitar muito. Vocês já pensaram com muito seriamente sobre a vida de Abraão, Davi, por exemplo, que Abraão foi provado, não foi? Foi provado. E vocês tiverem um dia uma prova do tipo que veio a Abraão, qual seria sua reação? Negativo? Positivo? Ou então, Deus me livre, vai ser assim? Como que vocês acham? Deus prova através das suas doenças para saber sua fidelidade? Como que vocês acham a doença de vocês? Isso é provação de Deus? É tentação de Satanás? O que é? Por que vem a doença? Consequência das escolhas. Portanto, você aceita as consequências? É? E, portanto, para sair dessa consequência, o que você faz? New Start? Isso aqui que vocês estão aprendendo, né? Agora, deixa eu perguntar. Deus prova? Prova. Deus tenta? Não. Satanás prova? Satanás tenta, mas não prova. Estou vendo uma certa confusão. Deus prova. No caso de Abraão, Deus que provou. Para que provou? Para saber a sua fidelidade, a fé, confiança nele. Deus não sabia antes de provar qual seria a reação de Abraão? Então, para que precisa provar se já sabia? Oi? Por anjos não saberem, então faz tamanho de prova para que os anjos soubessem? E Deus não sabia isto? Então, por que então tinha que provar? Para ver Abraão soubesse que não devia colocar Isaac como mais do que Deus?
como que pela própria fé de Abraão. Deus não sabia com sua onisciência a fé de Abraão? Sabia tudo. Então, por que Deus tinha que provar a Abraão? Oi? Satanás exigiu? Parece que você está pegando alguma coisa, né? Por que Satanás exigiu? Só porque ofereceu coisas boas para ele, então agora tem que acusar? Então, por que? Então, peraí, essa resposta, esse comentário é muito interessante. Para que aumente a nossa fé, então Deus prova a gente. E você aceita a aprovação de Deus para aumentar a sua fé? Que negócio é isso, então? Se é para aumentar minha fé, não é coisa boa? Então tem que aceitar a prova. Então não entende, portanto, a gente mesmo sabendo que é para aumentar minha fé, então rejeita, porque essa prova é demais para mim neste momento? Não sabe que é uma prova? Então como que Abraão acreditou que é voz de Deus e fez tudo aquilo lá sem saber? Mas o que Deus estava pedindo era coisa absurda. Então, você faria, quando Deus pedir algo absurdo no seu parâmetro, você faria para aumentar sua fé? Que tivesse certeza? Estou vendo muita confusão aqui. Primeira coisa que eu quero definir, essa tradução errada aqui no Brasil. Pelo que eu vejo, a Bíblia Almeida tem tradução muito errada. Não estou dizendo que pessoal errou, mas talvez o raciocínio do tradutor, talvez Almeida, não entendeu perfeitamente o caráter de Deus, e ele colocou o seguinte: pelo que eu estudei, lógico que não estudei tudo, mas pelo que eu vejo, Almeida traduziu: o que Deus faz é provar. Deus jamais tenta. Agora, tudo que Satanás fez, traduziu como tentação. Nunca traduziu que provou. Mas tudo que Deus fez, provou, mas não tentou. Mas na língua original é a mesma palavra. Eu vou mostrar isto através da língua original hebraica, né? Veja aqui. Gênesis capítulo 22, tem esse relato de prova de Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, aqui é bem claro, pôs Deus a Abraão à prova. Vamos olhar na língua original como é essa palavra traduzida como prova. Chama-se nakar. É uma raiz primitiva que tem seguintes significados: testar, tentar, provar, seduzir, analisar, pôr à prova ou testar. Depois tem testar, tentar, analisar, testar, tentar, provar. Então isso é significado da palavra original, naka. Tá bom? Agora vou para Deuteronômio capítulo 16.
Deuteronômio, capítulo, eu acho que é 16. É 16? Vamos lá ver. Se não for... Não, 6. Deuteronômio, capítulo 6. Boa. 6, Deuteronômio 6, verso 16. Aqui Deus estava dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Não tentarás. Vamos ver a língua original. É a mesma língua. Naká. Não é? É mesmo. Só que o autor traduziu, já que tem várias formas vários significados, o que o homem faz é tentar. Então vocês viram que no caso de Abraão, Deus pôs Abraão a provar. Não foi? Foi? É provar. Vamos dizer, vamos tirar pôs, tá? Provou. O que é interessante para mim é o seguinte: se vier uma provação desse gênero para mim, será que eu sou capaz de aceitar? Isso que para mim é questão. Toda vez que eu estudo a Bíblia, aplicando em mim, se vier um dia uma provação assim, qual vai ser minha reação? Por isso que eu fiquei sério em relação à provação que Deus fez a Abraão. Por exemplo, não sei o que você está entendendo em relação à sua doença. Talvez não relacionou ainda a doença de vocês com questão de grande conflito. Conflito entre Deus e Satanás. Eu estou no meio dessa batalha. Não sei se vocês colocaram desse gênero a doença de vocês. Ou meramente é falta de sorte, é meu pecado, por isso que estou pagando o que eu fiz de errado. E, sei lá, se Deus achar que eu mereço a ser curado, então Ele vai me curar. Mesmo assim, a gente ora nas quartas-feiras pedindo oração, por favor, ore por mim. E muita gente fala assim, muita gente está orando por mim, por isso que eu vou estar curado. Muita gente tem essa esperança muito vaga. E quando não der, Deus não quis, ou Deus quis. Mais ou menos assim, que eu vejo entre aqui no Brasil. Sabe que eu detesto essas coisas. Para mim tem que estar definido. Nada de mais ou menos assim, e eu posso ser assim, tudo bem. Do outro jeito, também tudo bem. Eu não aceito essas coisas. Aí fui estudar. Como que é? Aí encontrei algumas coisas bem interessantes. Primeiro eu tenho que definir, será que Deus prova mesmo? Porque Gênesis capítulo 22 é muito claro, não é? Que Deus provou. Interessante que Abraão entendeu que Deus estava falando e ele aceitou. Aceitou e foi levar Isaac para fazer o quê?
sacrificar. Sacrificar. É coisa bem interessante. Mas na Bíblia existe talvez uma provação mais difícil de tudo, que fica um pouco difícil de entender, que é o caso de Davi. Não sei se vocês lembram a história de Davi, que adulterou com a Batseba, e o profeta Natã vem e fala o quê? Depois de explicar tudo, seu filho vai morrer. Morreu? Morreu. Depois de morrer, qual é a reação de Davi? Simplesmente, como se não acontecesse nada. Talvez ele falou, que bom que morreu agora. E lava, troca de roupa, vai para o templo, adora e vem, fala, agora eu quero comida, põe a comida. Você ficaria feliz quando seu filho morrer? Isso que é problema aqui no Brasil. Deus quis, é vontade dele, então tudo bem. Agora, se acontecer em mim esse acontecimento, você vai pensar, é vontade de Deus, tá bom. Vai viver assim? E você vai pensar o que em relação a Deus? Vontade de Deus é de vez em quando matar meu filho, porque é produto de adultério. Então aquilo que é resultado do pecado merece o quê? Castigo de Deus. E você vai aceitar assim, de uma forma tão passiva? Essas coisas não passam para mim. Tem que ser solucionado. Então, como que faria no caso de suas doenças? Fez, por exemplo, a partir de agora vai viver New Start em casa. Nada de acontecer coisa favorável, da forma que foi falado aqui. Fofura não desaparece, diabetes não desaparece, câncer pior ainda, pressão aumenta mais ainda. Eu sou pecador, carne é fraca e não dá mais, eu vou continuar assim, já que estou com medo, então vou voltar, tomar remédio, fazer os tratamentos e um dia Deus me leva. Vai ser assim? Tem que definir. Algo tem que definir muito bem, não é? Tá bom, então, vamos estudar um pouco? Então sorria, gente. Por que vocês estão assim? O que será que mais uma vez esse coreano lindo vai falar? Só assim que eu mexo vocês, né? Quando eu falo verdade, vocês me ridicularizam. Que coisa interessante. Vamos olhar. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, é o relato desse acontecimento com Davi. Davi, ungido, escolhido, e agora é o rei de Israel unificado. Estava dividido. As tribos de Judá e Benjamim seguiam Davi, e 10 tribos ainda tinha muita saudade do rei Saul. Não é? Olha, só Judá que seguia, Benjamim não, porque Saul era a tribo de Benjamim, né? Então, 11 tribos não estavam muito a concordar com o governo de Davi, mas Deus abençoou e unificou todo Israel. Muito bom.
e ainda estava batalhando para aumentar território contra outros povos. E assim aumentava cada vez mais o território. E um dia, Davi mesmo, então, não precisou ir à guerra. Por quê? O exército dele já estava muito bem treinado e simplesmente Joabe, o comandante do exército, rei, fica no palácio. Nós vamos resolver. E nesse momento, quando ele estava a atardecer do palácio, quando contemplava toda a beleza da cidade, entrou nos seus olhares uma bela donzela, estava tomando banho, e teve curiosidade de saber quem é. Mandou chamar com a autoridade do rei, então deitou, e depois de algum tempo veio a notícia de que estava grávida. Quando ouviu isto, Davi então começou, eita, agora vai aparecer que alguma coisa aconteceu e que marido dela era oficial do exército dele, que estava na guerra. Ih, se saiu um bem parecido comigo, hein? O que vai acontecer? Não pode. Então, inimigo deu a ideia para Davi, não se preocupe, chame esse oficial, dá alguns dias de férias e manda dormir com a mulher, então não vai saber de quem que é filho. E assim chamou Urias, e Urias teve esse privilégio de então descansar um pouco, de parar de guerrear e dormir. Só que esse fiel oficial recusou. E no fim, então, próprio na sua mão, carrega uma mensagem para morrer. E ele morre. Depois de morte, então, chama Batseba para ser esposa. E depois de algum tempo, nasce o filho. E ele ganha a batalha, tudo na paz. Aparentemente Deus estava abençoando ricamente o reinado de Davi. Nada de ele querer arrepender. Por quê? Ele poderia ter pensado o quê? Eu acho que Deus não percebeu e ele me abençoa. Que bom. Muitas vezes nós não falamos assim, graças a Deus, não tive nada, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho nada, só fofura. Então, graças a Deus não tenho. A gente não fala essas coisas? É graças a Deus mesmo? Porque Deus abençoou, por isso que não teve diabetes, não teve hipertensão, não teve nada disso, mas isso que está tendo, isso é uma desgraça. Agora quer que ele elimine isto. Nós temos muitas vezes mesmo o pensamento de Davi. Deus abençoou, nada está acontecendo, nada. Mas Deus percebeu o quê? O que Davi fez era bom diante do olhar de Deus? Coisa terrível que Davi fez. Terrível. Por que Davi fez tudo isto? Foi enganado por inimigo por causa da sua prosperidade. Sabe qual é o maior perigo de você abandonar New Start? Quando você for curado. Pela nossa experiência, agora vocês estão dizendo o quê? Uau! Que coisa maravilhosa, estou entendendo muita coisa, que maravilha, eu vou viver assim quando voltar e também vou falar para vir para nesse programa, para experimentar. Talvez vocês estejam um pouco empolgados, tanto que querem ficar mais dias aqui.
tão empolgados que estão. Mas sabe que quando que desaparece tudo disso? Quando você está tudo bem. Está numa prosperidade. Câncer foi embora. A gente fala, Deus seja louvado. Nessa prosperidade que o inimigo faz o quê? Agora que você está totalmente curado, aí numa festa de um querido familiar muito achegado, então lá faz uma festa e familiares, né? Parabéns que você está curado, que bom, né? Aí só tem água colorida. Aí a família fala assim, vamos brindar? Vai. Não toma essas coisas, né? Mas é só uma vez, você está totalmente curado. Você não tem nada. Esse tiquinho não vai fazer mal. E aí você também pensa o quê? Pois eu já estou curado, minha resistência é muito boa. Essa coisa, pequena coisa, meu organismo vai desintoxicar, não vai ter problema nenhum. Agora, enquanto estiver muito doente, como que vai pensar? Não, eu tenho que melhorar. Então, portanto, eu não posso tomar. Quando estiver totalmente bem, deslizar um pouco é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, vocês já acabaram de estar enganados. Porque vocês já deram esse degrau ou grau de doença. Quando tiver doença mesma, ainda não está curado. Portanto, devo viver New Start para ser curado. Quando estiver totalmente curado, graças ao New Start, então agora posso deslizar. Não entendeu nada. Pensa o quê? Foi New Start que eu vivi que curou. Não foi Deus que curou. Totalmente enganados. Quando você estiver em prosperidade, lembre, maior perigo. Talvez melhor não estar na prosperidade. Totalmente saudável. Mas, por causa da fraqueza, dificuldade, então, perceber que a graça de Deus é suficiente para me manter em vida. Suficiente. Pode ser que melhor que não seja curado. E agora, hein? Ninguém está sorrindo agora. Que é isso? Mesmo assim eu preciso ser curado. E que ficar com a doença? Vira essa boca para lá, né? Acreditar em Deus é coisa séria. Coisa séria. E assim, Davi naquela prosperidade, exatamente foi enganado. Exatamente. E nada de querer voltar a Deus. Então, cada dia Davi estava como? Mais longe de Deus. Quanto mais longe de Deus estiver, recebe maiores ataques do inimigo. Portanto, quem sabe à noite, pesadelos. Por quê? Quando vê esse menino de poucos dias, ai, que menino lindo, bonito. Mas o inimigo diz o quê? Resultado de adultério. Você acha que esse menino vai durar muito tempo? Um dia vai ter castigo. Resultado do adultério. Você é assassino. Você matou seu oficial fiel. Ainda assim você acha que você vai estar certinho? Um dia vai aparecer algo. E assim, quando pensava todas essas coisas, Davi estaria feliz da vida? Não. Sabe que o profeta Natã
Percebeu? Porque é profeta. Porque ele estava bem próximo de Davi para aconselhar. Mas ultimamente Davi não queria a presença do profeta. Por quê? Estava afastado de Deus e o inimigo estava condenando. Então sua consciência pesava demais. Quem sabe semblante preocupante. E Deus, amando o seu servo, então chama o profeta Natan e revela. Agora o profeta tem uma grande missão para chegar a Davi e dizer. Sabe que profeta é uma profissão muito perigosa? Porque se Davi disser, quem é você para dizer que é isso, aquilo? Se chamar, tem alguém aí? Se chamar guarda presidencial, Natan vai ser o quê? Mas Natan, temente a Deus, quer salvar Davi. E assim vai. E ele conta a história bem interessante, né? Todos conhecem? Para aqueles que não conhecem, então vou contar. Porque tem gente que fica assim, então não conhece, né? Tá. Natan, em vez de dizer, olha, Deus mandou dizer que você é cafajeste, em vez de dizer assim, Natan então contou uma parábola. Ô rei, quanto tempo? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Que bom. Hoje eu vim para contar uma história bem interessante para o senhor. Ouça um pouquinho. Numa vila, tinha um fazendeiro que tinha tanta coisa, gado, inúmeras cabeças de gado, tinha de tudo. E seu vizinho, pobre e coitado, só tinha uma ovelha, que era quase que uma filha, comia junto na mesa. E o Davi, ouvindo, né? Por que será que esse cara está contando essa história, hein? Mas já que veio para contar, deve estar sentindo o quê? Eita, ricaço, tinha tudo, e outro, pobre. Aí Natan continua, pois é, rei, veio uma visita nesse rico. Então esse rico pensou, resolveu ir naquele pobre vizinho e catou uma ovelha, única ovelha, e matou e preparou comida para essa visita. Aí Davi estava ouvindo, parecia que imediatamente então ele diz, esse que fez isso, morre. Imediatamente Natan falou, és tu esse homem. Sabe por que o Davi ficou bravo? Vamos ler um pouquinho, eu estou contando, mas vamos ler o que está escrito, né? Verso 5. 2 Samuel 12, verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E ainda diz, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Primeiro ele condenou a sentença da morte. Se condenou a sentença da morte, como que restitui? Logo que condenou, quem sabe ele já sentiu, eita, é minha história esse troço. Sabe que toda vez você fica bravo por causa de alguma coisa, é para poder mascarar quem você é.
já que você deu a liberdade total, por que tem que ficar bravo? Só que a gente não dá liberdade total para as pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, se eu dei liberdade total para ela tirar sarro da minha cara, da minha beleza, por que tem que brigar, né? Sabe que eu também esqueço o tempo todo que dei liberdade total para vocês tirarem sarro, não vierem na palestra, ficar dormindo lá, qualquer coisa que faça, ou mesmo que esteja uma pessoa, na hora certa não deveria começar, já que dei liberdade. Sabe, da liberdade precisa pagar muito preço. Muito preço. E aí esse Davi ficou com ira, com furor, condenou. Esse daí tem que morrer. Eita, morrer? Não. Vamos pagar. Paga 4 vezes. E daí, então, verso 7, disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser uma mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Eita! O que Deus falou para Davi é negócio pesado. Negócio pesado. Você tem amor a esse tipo de Deus? Dá para amar um Deus desse tipo? Que justiça seja feita, é? Eita, tá dando medo de ver Dona Cleusa, né? Justiça seja feita, né? Dente por dente, olho por olho, vice-versa. Está vendo? Porque não dá liberdade, então interfere em todo o tempo, né? Veja aqui, não é pesado? Sabe o que Davi fala imediatamente no verso 13? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Existe maior prova do que para Davi? Seu filho certamente morrerá. Como que você vai aceitar se isso for seu caso?
Deus bom? Dá para amar um Deus desse tipo? Mesmo que seja justo, não dá para aceitar esse Deus, não. Eu prefiro que Deus não tenha nem justiça, que pelo menos eu escape dessa situação. Que justiça de Deus, melhor meu filho não morrer que Deus seja injusto. Como que eu vou permitir que meu filho morra? Vocês sabem por quê? Porque aconteceu isso, né? Quem que tentou o Davi para trazer Batseba? Satanás. Tem certeza? Tem certeza que foi Satanás? Muito bom. Quem que fez para matar Urias? Satanás. Quem que fez com que ele ficasse quietinho, pensando que é bênção de Deus? Satanás também. Se continuasse assim, Davi sempre produziria radical livre, e um dia ele vai ficar com doença e morrer. E aí cumpriria a vinda de Messias? Jamais. Não vem Messias. Para Deus o que necessita é vida, porque Ele prometeu a partir de Davi, então virá Messias. Imagina Davi morrer na doença. Não tem como. E o inimigo queria matar Davi desse jeito. E Deus intervém, porque Davi não arrepende. Então, Deus intervém, está revelando para Davi, para que ele tenha a oportunidade de voltar para Deus, senão jamais voltaria, jamais. E nessa revelação, o que Davi fez? Pequei contra ti. Agora, pode ser por causa de medo, para escapar toda aquela sentença que Deus falou, ou então de verdade. Satanás sabe qual é de verdade? Porque Deus disse, quando Davi diz no verso 13, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E o profeta Natã diz para Davi: também o Senhor te perdoou. Perdoou quando? Quando é que perdoou? Agora que pediu? Quando é que perdoou? Desde que começou a adulterar, desde que mandou matar, Deus já perdoou. Mas Davi aceitou? Não, estava totalmente enganado pelo inimigo, ainda continuou agindo, pecando. E daí, veja, Natã é profeta, não é? Natã diz: Deus também já perdoou. Agora fala mais alguma coisa. Verso 14. Perdoa o teu pecado, você não vai morrer. Verso 14. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Como que é isto? Davi deu oportunidade para os inimigos do Senhor blasfemar a Deus, não é? O que será que essa serpente, esse Satanás estava acusando a Deus? Ai, que bonito, né? Você estabeleceu Davi para ser rei de Israel, e a partir desse cafajeste, então vai vir Messias? E Messias vai ter o seu ancestral totalmente cheio de pecado, essa história totalmente de, como que fala? Negrito? Coisa suja?
Vai ser assim, Messias? Então, Deus precisava perdoar todos os pecados do Davi para que Messias viesse de quê? De uma linhagem santa. Precisava. Então, o profeta adverte, Deus adverte a Davi desta forma: olha, o que você fez com que os inimigos do Senhor pudessem fazer o que quisesse, acusar ao Senhor. Por causa disto, certamente seu filho vai morrer. Ele já diz o que o inimigo iria fazer. Isso é para quê? Para fortalecer a fé, fortalecer Davi. E assim nós sabemos, veio a doença no menino. Então Davi imediatamente tira as roupas reais e ele senta na cinza e ora, suplica para Deus: oh Deus, eu pequei mesmo, muito obrigado pelo perdão que o Senhor já me deu, por favor, preserve a vida do meu filho. Mas sabia que iria morrer? Por quê? Se Deus falou, vai cumprir. Mas enquanto o menino tinha a vida, desistiu? Não. Espero que os brasileiros também tenham esse tipo de pensamento. Mesmo que houvesse a determinação de Deus, agora Davi orar para que Deus preserve a vida do menino, estava desobedecendo a Deus? Não é desobedecer? Então o que é? Deus não falou que certamente morrerá? E ele está pedindo para que salve a vida desse menino? Não é desobedecer? Já que Deus disse que vai morrer, Deus quis, então vai morrer. Foi assim? Não. Qual é a diferença? O amor. Quando você tem amor, o que você faz? Até o último momento você luta. Luta contra quem? Ele estava lutando contra Deus? Não. Contra Satanás. Contra o mal. Porque ele entendeu o que estava acontecendo. Por lado de Deus, Deus que já perdoou tudo, precisaria matar menino? Não. Deus não é destruidor, não é morte. Mesmo que é resultado de adultério, Deus que permitiu que viesse a vida, então ele salva a vida. Por exemplo, quando Abraão teve Agar e teve Ismael, Deus eliminou Ismael? Não. Ele fez uma grande nação, abençoou. Mas Davi entendeu que, por causa da sua grande falha, o inimigo estava acusando a Deus. Porque Apocalipse capítulo 12 fala claramente que Satanás é constante acusador. Constante acusador. Bom, e aí ele ora, passa os dias e pelo ambiente dos servos, ele logo percebe que menino morreu. O que deveria ser reação normal das pessoas? O menino morreu por causa de mim. Não seria isso? Sentimento de culpa? Depressão?
morreu por causa do meu pecado. Não foi por causa do pecado dele? Foi. Então não tem que lamentar, murmurar. Normal. Isso é muito normal. Mas Davi fez o quê? Agora terminou. Eu vou ser vitorioso. A única forma de Davi ser vitorioso é o quê? Aceitar o perdão já oferecido pelo Criador, por Deus. Não deu perdão? Deus também já perdoou o teu pecado. Aí que ele, menino morreu não por causa do meu pecado, jamais, mas morreu por causa da acusação do inimigo, quer destruir, derrubar a minha fé. Eu não vou dar ouvido para acusador, mas eu vou dar vitória para meu Criador. Ele se levanta. Vamos ver. Ele se lava. Próximos versos. Isso tem grande significado. Verso 20. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Para servos, o que tinha que Davi fazer? Não? Coisa inentendível Davi fez diante dos servos. E responde Davi: vivendo ainda a criança, 22, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, porque jejuaria eu, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Veja, neste mundo acontece tanta coisa que está entre Deus e Satanás. A gente não compreende. Por exemplo, acho que foi ontem à noite, né? Lá em Santa Maria, cidade interiorana do Brasil, do Rio Grande do Sul, numa boate morreram mais de 245 pessoas, num incêndio. Então, o que passa primeiro na nossa mente é o quê? Pois é, foi para a boate? Então, bem feito. Já estava no pecado e naquela, sei lá, orgia, tudo daquele jeito, então, morreu. Ainda bem que morreu. Não pensa assim, não? Os cristãos. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. O que pensa de Sodoma e Gomorra? Ah, é? Homossexuais daquele jeito? Então, merece receber daquele fogo, e foi pouco. Passa para aqueles que se consideram justos. Passa. Se morreu esse pessoal que estava na Gandalha, que já eram perdidos, então, Deus fez justiça. Agora, se morreu um pequenininho que não, aparentemente, pobre coitado de 2 meses morrer de leucemia, a gente pensa o quê? Ai, que Deus injusto! O que esse menino pequeno fez de errado que Deus
permite morrer e a gente fica murmurando vida inteira. Infelizmente, isso é minha mentalidade e mentalidade de muitos cristãos. Muitos fazer a sua própria justiça. Justiça de quem? Do inimigo. Viveu pecando, então merece morrer. Merece morrer. E a gente ainda acha bem feito. Devia ter morrido mais, né? Muitos cristãos estão vivendo assim. Muitos cristãos. Vocês lembram que um tempo atrás no Japão teve tsunami? Lembra? Morreram um monte de gente. Morreram um monte de gente. Sabe qual foi a reação de prefeito de Tóquio diante daquela situação? O prefeito de Tóquio publicamente falou: nós japoneses precisamos melhorar da nossa moralidade. Considerou como se aquele ato alguém está castigando. Davi simplesmente respondeu: enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Amor ao filho era de tanto tamanho, ele queria modificar a decisão do Criador. Dependendo da decisão do Criador, o Criador mudaria. Mas quem que estava acusando? Satanás. Então Davi estava pedindo que Deus pudesse barrar toda a acusação de Satanás. Porque esse menino também foi comprado pelo sangue de Cristo. Agora, quando realmente o menino morreu, Davi, agora, tudo feito. Tudo feito. Eu continuo confiando naquele que me disse. Aquele que me disse. Sabe que muitos de vocês, talvez, algumas pessoas não vão experimentar a cura que vocês desejam. Por que será? Se não vier a cura da forma que vocês desejam, vocês vão dizer: eu fiz New Start, mas não foi eficaz não. E logo abandona New Start. Porque não foi eficaz. Vocês devem lembrar que o grande conflito está acima de vocês. Não é a cura que é sinal de amor de Deus. Cura que vocês desejam. Desaparecimento de hipertensão arterial, desaparecimento de fofura, desaparecimento de câncer, desaparecimento de diabetes. Não espera por isto. Não espera. Mas espera no Senhor, na sua paz, na sua misericórdia. Espera nele, não pela cura das doenças, porque eu digo assim, eu vou mostrar passagem que vocês todos já conhecem. Romanos capítulo 6, 23 fala o quê? O salário do pecado é a morte. Por causa que salário do pecado é a morte,
Sabe quem que provoca a doença? Nós já vimos bastante. Quem é que provoca a doença? Satanás. Satanás que provoca a doença através dos enganos. E eu vou confirmar através da citação da senhora Ellen G. White, porque assim que a profeta enxergou a doença, ela fala claramente: Satanás é o causador da doença. Como que aquela doença causada por Satanás vai ser removida? É possível? Aqui é bem categórico. Satanás é o causador da doença. Bom, diante dessa situação, qual é a única forma de a doença ser removida? Qual é a única forma? Cristo remover. Cristo remover. Então veja, vamos abrir Romanos capítulo 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, Satanás é causador da doença. Cristo, restaurador. Cristo é restaurador. Qual é mais forte? Causar a doença, restaurar. Restaurar. Porque Ele é Criador. Se nós acreditarmos isto, em relação à cura da doença, nós temos a plena certeza. Plena certeza. Precisamos ter evidência no meu organismo? Não. Se você vive pelas evidências da cura, você não está confiando plenamente aquilo que Criador é. Porque aqui diz claramente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você aceitar esse dom gratuito de Deus, independente de você morrer, você tem vida eterna. Vida eterna. Por causa disto, em relação aos sintomas, se você puder desligar, esquecer, é bom. Não subir na balança. Por exemplo, se vier a dor, lembrar que o inimigo está querendo me tentar, me derrubar, afastar de Deus. Mas através da dor, que eu aproxime mais de Deus pela fé. Porque essa dor vai passar. Vai passar. Enquanto não passa, eu vou dar vitória para Deus. Eu vou cantar, eu vou sorrir, eu não vou fazer caretas. Nós precisamos vencer pela fé. Pela fé. E Deus nos dá a fé suficiente para que sejamos vencedores, mais do que vencedores. Então, você pode notar que Deus que provou Abraão, Davi? Não. Mas inimigo acusou, exigindo sua justiça.
como que o Senhor pode perdoar esse cafajeste que adulterou e depois assassinou? Mas Deus diz o quê? Eu o amo e perdoo. Eu sou criador, então eu perdoo. Então Satanás fala: tá bom, você é impossível. Por causa desse caráter que eu não gostei de você, afastei de você, porque você perdoa infinitamente. Tá bom, você ainda não mudou, continuou do mesmo jeito. Agora eu quero saber se Davi aceita isto. Eu quero saber se todos que vieram aqui nesse programa aceitam que Deus já curou. Então, fala o quê? Não, mesmo que coma tudo direitinho, faz exercício, toma água, raio solar, temperança, o ar puro, repouso, confia plenamente, mas deixa a fofura. Deixa. Vamos ver até quando a pessoa vai viver desse jeito. Deixa tumor, deixa inclusive crescer, para ver se continua. Simplesmente confiando tudo aquilo que você diz, aqui nesse ambiente bom, tudo é favorável, tá bom, tá? Estão eufóricos aqui. Então tudo bem. Agora eu quero ver se vai confiar até o último. Até o último. Aqui, para quem é espiritual, quem é renascido, nós temos um exemplo, que é Jesus. Em Filipenses capítulo 2, então nós vemos esse exemplo. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem que pode ter mesmo sentimento que Cristo teve em nós? Aquele que é nascido de Espírito. Aquilo que é nascido de Espírito. Filipenses 2, verso 5 em diante. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos 8 em diante. É carta para a igreja de Esmirna. Vamos ver a partir do 8. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias.
Sê fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Aqui é tão claro que quem prova é Satanás, diabo. Deus jamais põe à prova qualquer pessoa. E ainda ele diz: sê fiel até a morte. É forte para nós? Duro? Por quê? Sabe que quando Deus fala, ordena alguma coisa, é ordenar, né? Ser fiel até a morte. O que quer dizer isto? É uma ordem, mas ele sabendo que nós somos, nossa estrutura é pó, o que ele está dizendo? Ser fiel até a morte. Eu vou dar toda a força para vocês poderem cumprir a minha ordem. Não foi assim que aconteceu com 3 jovens hebreus diante da estátua, a imagem que rei Nabucodonosor ergueu? O que 3 hebreus falaram quando foram chamados? Rei, não vamos entender mesmo, não meramente falar. Rei, eu sei que porque o Senhor ergueu a imagem, nós temos um Deus, nós não vamos curvar diante da sua imagem. Aí, não, eu vou dar segunda oportunidade. Faz, só agora, depois, continua adorando o seu Deus, só agora. Hebreus, Senhor, Rei, não precisa nos dar segunda oportunidade, não vamos curvar. Nosso Deus é poderoso para salvar da sua mão. Mas, se não salvar da sua mão, mesmo assim, não vamos curvar. Qual foi a ordem no segundo mandamento? Não adorarás a imagem. Quando ele diz, ele estava dando qual certeza? Eu vou estar contigo, eu vou fazer para você ser totalmente fiel a mim. Quando ele diz ser fiel até a morte, ele vai tirar todo medo e insegurança, mesmo diante da morte. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele desceu todo tremendo de medo? Não. Lá embaixo, então, ele encontrou a presença dos anjos. E lá no fornalha, 3 hebreus encontraram a presença de Cristo. Quando nós formos fiéis segundo seu convite, nós seremos totalmente capazes de vencer, porque só vitória que é interessante para Cristo. Não existe meio termo para Cristo. Para Cristo é somente a vitória. Por quê? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por causa disto, agora que a gente está chegando na parte meio para o fim, então é coisa um pouco pesada. Vamos digerir. Enquanto nós dormirmos, certamente o Espírito Santo vai nos